A sede de conhecimento e de aprender do ser humano vem de muitas eras. Desde a Idade da Pedra, a curiosidade é uma inclinação irresistível por parte do ser humano. O homem tem um verdadeiro prazer com a busca da verdade. Ele sempre se indagou com as perguntas, o do porquê isso, como faz isso e por quê. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas perguntas que você sempre quis saber. Então vem comigo que este é o Z-Drops Responde. O que acontece com uma formiga dentro do micro-ondas? No micro-ondas, uma onda eletromagnética age nas moléculas de águas que estão presentes nos alimentos, fazendo com que assim se tenha um leve aumento de sua temperatura. Basicamente falando, é assim que é um aquecimento de um alimento dentro de um micro-ondas. No caso das formigas, mesmo elas sendo tão pequenininhas, elas contêm uma quantidade mínima de água no corpo. Elas também seriam atingidas pelas micro-ondas se não ficasse andando para lá e para cá enquanto o aparelho está ligado. Sim, elas têm essa super capacidade de saber aonde as micro-ondas vão agir dentro do aparelho. Meus amigos, elas são praticamente umas super formigas poderosas. Ela consegue achar locais onde não há emissão de ondas e como o inseto é muito pequeno, ela não consegue ser atingida. Porque às vezes sentimos dor na costela quando corremos. Você tá ligado que aquela dorzinha aqui quando você tá correndo, não é porque você tá muito gordo, não é por causa disso não. Muitas teorias já foram levantadas sobre essa dor. Atualmente especialistas concordam com a teoria de que a dor de lado da costela acontece em um ligamento que sustenta o fígado e o baço durante um treino intenso, que vai além do nosso condicionamento físico. Esse ligamento entra em fadiga. De forma simples, a dor do lado acontece quando praticamos exercício intenso acima do limiar anaeróbico, ou seja, é quando a gente passa do limite que a gente aguenta. É o limite entre o exercício desconfortável e praticar uma corrida de forma confortável. Muita gente acredita que a dor na costela acontece porque a respiração está errada. E para continuar correndo, tentamos até mudar o modo como respiramos. Mas não tem a ver com a respiração. É pura fadiga do músculo mesmo. Falta de condicionamento, ou seja, sedentarismo. Você foi além do seu limite e seu corpo reclamou. Porque sentimos às vezes a orelha queimando. Há quem diga, se a orelha que estiver queimando for à direita, pode descansar que estão falando bem de você. No entanto, se a que estiver queimando for à esquerda, você tá ferrado, meu amigo. Você pode se preocupar porque estão falando mal de você. Crendices à parte, quem entende do funcionamento do corpo humano garante que ter a orelha vermelha e quente não tem nada a ver com isso. Especialistas garantem que se a sua orelha ficar nesse estado, sem que tenha levado um tapa ou um puxão, é porque os vazios dentro dela estão naturalmente se dilatando. Sim, simplesmente isso. Esse é um processo perfeitamente corriqueiro que acontece com várias outras partes do nosso corpo para permitir a maior passagem de sangue. Mas no caso da orelha, que se transforma em orelha vermelha e quente, o processo de dilatação é mais aparente devido à pele ser muito fina. Por isso ela fica vermelha e fica parecendo aquele pimentão. No caso do pimentão vermelho, né? Porque tem pimentão verde, pimentão amarelo, você entendeu, né? Os cegos conseguem ver quando sonham? Como não tem uma memória visual, os cegos de nascença não sonham com imagens, e sim com outros sentidos. Ouvem coisas, têm sensações tatáveis e sentem cheiros. Também sonham que estão fazendo algum movimento e assim como as pessoas que enxergam, é comum sonhar que estão voando ou caindo de algumas alturas. Essas sensações estão presentes também nos sonhos das pessoas com vista normal. Só que nelas, o sentido da visão predomina, chegando a ocupar 70% do sonho, enquanto os outros sentidos muitas vezes passam desapercebidos. Se há algum sentido que costuma predominar nos sonhos dos cegos, é o da audição. Já aqueles que não nasceram cego, mas perderam a visão por doença ou acidente, possuem a memória visual e podem sonhar com imagens. A quantidade e a forma dessas imagens irão depender da época de quando a pessoa perdeu a sua visão. Se, por exemplo, ela ficou cega com menos de 1 ano de idade, serão imagens muito rudimentares, pois os bebês ainda não conseguem enxergar direito.
Quanto tempo um ser humano fica sem dormir? Depois de uma primeira noite sem dormir, o sistema mesolímbico é estimulado e a dopamina é liberada. Por isso nós sentimos com mais energia, motivação, otimismo e desejo sexual, é claro. Mas claro, essa sensação positiva é enganosa, já que a partir daí tudo vai ladeira abaixo. Pouco a pouco o cérebro começa a desativar as regiões que se encarregam de planejar e avaliar decisões, o que resulta em um comportamento mais impulsivo. O esgotamento provoca, além disso, uma lentidão no tempo de reação e uma piora das funções perceptivas e cognitivas. Depois de 1 ou 2 dias, o corpo deixa de metabolizar a glicose de forma adequada e o sistema imunológico começa a falhar. A partir do segundo dia, também pode haver uma piora geral da memória. 3 dias sem dormir provocam alucinações em alguns casos. O recorde é de Randy Gardner, que passou 264 horas, ou seja, 11 dias sem dormir. Sério, gente, 11 dias sem dormir. Esse cara é muito doido, mano. Você tá louco, mano. 11 dias sem dormir. Você é maluco. Eu não consigo ficar nem um dia sem dormir, mano. E sem ajuda de estimulantes. O feito ocorreu em 1964, quando tinha 17 anos, e foi acompanhado pelo médico especialista em sono da Universidade Stanford, William Dement. Como outros que se submeteram a testes semelhantes, Gardner não apresentou efeitos negativos em sua saúde a longo prazo. Isso não quer dizer que ficar sem dormir não possa levar à morte. Porque os gagos cantam normal. Um distúrbio no tempo de execução dos sons, sílabas, palavras e frases que afeta a fluência e a comunicação verbal. Essa é a definição científica de gagueira. E é o problema dos gagos, que são os indivíduos que possuem dificuldade de se expressar, por repetirem e prolongarem involuntariamente sílabas de palavras para formar uma frase. Porém, uma coisa que muita gente já percebeu e fica intrigado por isso é que um gago só gagueja quando fala, mas não quando canta. A gagueira é um problema na comunicação de uma pessoa que pode sumir em 2 casos: quando ela canta uma música ou quando ela fala algo já ensaiado, no caso decorado. Mas por que isso acontece? A resposta é no mínimo bem simples. O ato de cantar e falar algo decorado utiliza 2 coisas que anulam a gagueira. A primeira é que não precisamos pensar muito para interpretar o que vai ser dito, no caso de ser decorado ou cantado. Como a letra já está pronta, basta repeti-la. Isso inibe o problema da gagueira, pois ela surge na hora de fornecer informações novas ou de emitir um juízo de valor verbalmente. E a segunda coisa é que, quando cantamos, usamos mais o hemisfério direito do cérebro, o que concentra as habilidades artísticas, enquanto a fala está mais ligada à metade esquerda. Esse fato também está ligado ao canhotismo. Acontece assim: o lado direito diminui as falhas que geram a gagueira, que acontecem por causa de problemas do sistema auditivo e por uma falha de sincronia do sistema nervoso, que faz com que a pessoa deseje falar uma coisa, mas acabe não conseguindo.